Domingo de Ramos na Paixão do Senhor, sexto domingo da Quaresma, ano C, para o dia 10 de abril de 2022, com o tema Chamados a dar a vida pelos irmãos. Na primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo de 4 a 7. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo. Ele despertou os meus ouvidos para eu escutar. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Deus veio em meu auxílio. Ele não abandona seus servos. Irmãos e irmãs, o servo de Deus tem a missão de anunciar. Mas o servo precisa aprender a escutar. No mundo de hoje, quase ninguém tem mais tempo para escutar. São muitos os desafios a nos impedir de escutar o irmão, de escutar as situações de negação da vida, de escutar os clamores dos que são empurrados para a sarjeta da vida. Não podemos ser servos de Deus se não aprendermos a escutar os clamores de nossos irmãos. Muitas vezes, dentro de nossas casas, nos recusamos a escutar a esposa ou o esposo, recusamos a escutar os filhos, as filhas, pois as redes sociais não permitem escutar. Nos tribunais acontece a escuta dos senhores, mas é negada a escuta dos que não têm poder. No chefe das sinagogas, nos chefes de poderes executivos, a escuta acontece conforme as conveniências. A sociedade não sabe escutar as dores do povo. Não podemos esquecer que para assumir o serviço de servo de Deus, precisamos ser o lugar da escuta de Deus a seus filhos. Nossa vida precisa ser um dom de amor, de partilha e de comunhão. Na segunda leitura de Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 11, Cristo, que era de condição divina, não se valeu de sua igualdade com Deus, mas ele aniquilou-se a si próprio e assumiu a condição de servo, humilhando-se e obedecendo até a morte de cruz, e por isso Deus o exaltou. Irmãos, na comunidade dos filipenses faltava desprendimento, humildade e simplicidade não eram valores importantes entre as classes dominantes que compunham a comunidade. É dentro deste contexto que Paulo convida os filipenses a vivenciar os valores que Cristo ensinou. Cristo, mesmo sendo Deus, assume a condição de servo, assume a obediência ao Pai, assume a vida de dores e sofrimentos. A nossa missão é de contribuir no resgate e no reerguimento daqueles que estão fora da comunhão. A nossa missão é ajudar no projeto de vida de salvação. O que deve nos diferenciar das outras pessoas não é o que temos de bens e posses, mas o nosso exemplo, o nosso testemunho e o compromisso para com o nosso irmão. No Evangelho de Lucas, o capítulo 22, versículo 14 até 23 e o versículo 56. Em Jerusalém, Jesus vai realizar a entrega de seu amor firmado até a morte. Vai nascer um reino de homens novos, livres, onde todos serão irmãos no amor. E de Jerusalém partirão as testemunhas de Jesus, a fim de que esse reino se espalhe por toda a terra e seja acolhido no coração de todos os homens. Jesus realizou a missão do anúncio da Boa Nova. Para chegar a Jerusalém, Jesus precisou vencer as tentações no deserto. Ele precisou realizar cura de vários tipos de enfermidades. Expulsou demônios, revelou o caminho, a verdade e a vida para a humanidade. Para entrar em Jerusalém, Jesus vem nos ensinar a quebrar os grilhões da impunidade e a derrotar os poderes da morte. Jesus passou a sua vida fazendo bem aos coxos, aos cegos, aos prostituídos, em todas as esferas da vida. Ele nos ensinou
que todos aqueles que eram afastados do banquete do templo não eram amaldiçoados, mas que eles foram empurrados para a margem pelos que estavam cegos em consequência da ganância política, a ganância judiciária e a ganância religiosa. Jesus nos ensinou que Deus é amor e que o amor não condena, que o amor não destrói, que o amor não se alimenta de ganância e de ambição. Quando Jesus assume a missão de anunciar um novo reino de amor e de paz, de direito e de justiça, de partilha e de comunhão, ele acaba entrando em choque com os que implantaram um reino de egoísmo e de orgulho, com os que implantaram um reino de acumulação e de aniquilação do outro, com aqueles que implantaram um sistema que gerava morte. Ao entrar em Jerusalém montado num jumento e ser reconhecido como rei, Jesus revela que o reino de Deus não é propriedade de um grupo político ou de um grupo religioso. Ao entrar em Jerusalém, Jesus não vai sozinho, pois entra com ele a multidão dos que eram considerados impuros e que sofreram a condenação de uma visão religiosa perversa. Ao entrar em Jerusalém, Jesus coloca frente a frente os dois poderes, o poder da morte e destruição e o poder de vida e ressurreição. Jesus revela que a missão do rei deve ser de gerar condições de vida digna para todos. Jesus revela que governar começa com o caminhar com seu povo e que o rei precisa conhecer a situação de seus servos. Os senhores do templo e do castelo real viram em Jesus um perigo para os seus projetos e não estavam dispostos a abrir mão de seus privilégios e poder. Para eles, só existia uma possibilidade de calar Jesus, e isso eles sabiam fazer muito bem, ou seja, eles iriam executar Jesus. Mas o poder da palavra, a palavra de Deus, ela desestabiliza o poder político e religioso de Israel e de todos os tempos. O poder da palavra tem a força que muitos tribunais não têm. O poder da palavra é perdão e misericórdia. O poder da palavra gera comunhão. O poder da palavra vence as forças da morte. O poder da palavra nos dá a ressurreição. O poder da palavra é vida e salvação. Ao entrar em Jerusalém, Jesus nos ensina que a nossa missão é também entregar a nossa vida no trabalho contra as forças que geram a morte. Não podemos esquecer que Herodes e Pilatos também têm muitos discípulos e que conseguem enganar a muitos com promessas enganosas. Mas Jesus dá a vida para que todos tenham vida e para que ninguém seja escravo da morte. Ele assumiu nossas dores, veio viver como nós, santificou nossas vidas, cansadas, vencidas de tanta ilusão. Ele falou do teu reino e te chamava de Pai, e revelou tua imagem que deu-nos coragem de sermos irmãos. Ousamos chamar-te de Pai, ousamos chamar-te Senhor. Jesus nos mostrou que tu sentes e ficas presente onde mora o amor. Jesus nos mostrou que tu sentes e ficas presente onde mora o amor. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais aqui, Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais aqui. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus estejam com todos. Amém.